Olá, eu não sei em que horário você está vendo esse vídeo, mas agora são pouco mais de 3 da tarde, é segunda-feira, e a Organização Mundial da Saúde, há alguns minutos, anunciou a suspensão dos estudos globais que estava conduzindo com a cloroquina e com a hidroxicloroquina, que são versões da substância favorita do presidente Jair Bolsonaro e ponta de lança da estratégia do governo federal de combate ao coronavírus. A obsessão do Bolsonaro com essa droga já custou o cargo de 2 ministros da saúde, primeiro do ministro Luiz Henrique Mandetta e pouco menos de um mês depois do seu sucessor, o ministro Nelson Teich, e tem rendido também ao Bolsonaro críticas bastante contundentes da imprensa internacional. O Brasil será respeitado lá fora. O Brasil não será mais motivo de chacota junto ao mundo. Só nessa segunda, o presidente foi motivo de reportagens e artigos no Financial Times, que é um jornal econômico inglês, no jornal The Telegraph, também europeu, e na revista americana Newsweek. E há algumas semanas já houve matérias no Le Monde francês, no New York Times, na revista New Yorker, todas destacando a liderança desastrosa do presidente no combate à pandemia. Mas apesar dessas críticas tão contundentes, o Bolsonaro tem uma resposta na ponta da língua para elas todas. Pois lá no exterior o senhor não está sendo bem visto. Eu tenho uma amiga lá. A imprensa mundial é de esquerda. É de esquerda. A verdade é que o coronavírus criou uma tempestade perfeita para a disseminação de fake news e de teorias da conspiração nas redes sociais, como essa que o presidente Bolsonaro disse aí há pouco. Quando você soma uma doença desconhecida que é altamente contagiosa, com uma crise econômica de proporções mundiais, com governos impondo medidas restritivas que mantêm muitas das pessoas em casa, você tem o resultado perfeito para que explicações pouco ortodoxas comecem a ganhar corpo entre as pessoas, né? Quando você junta, né, a essa fórmula o fato das pessoas estarem em casa e quase sempre conectadas à internet, essa potência se multiplica e o resultado é um tsunami de fake news. Já em fevereiro, quando começaram os combates globais ao coronavírus, a Organização Mundial da Saúde se saiu com um termo para explicar esse fenômeno, né? Eles chamaram de infodemia. E na definição da OMS, infodemia é uma superabundância de informações, algumas corretas e outras não, que impedem que as pessoas encontrem com facilidade informações confiáveis quando elas mais precisam. E no Brasil não é diferente. Uma pesquisa global da Avast, que foi divulgada no início desse mês, mostrou que 7 em cada 10 brasileiros entrevistados acreditaram em ao menos um conteúdo desinformativo a respeito do coronavírus. A maioria dessas pessoas recebeu esse conteúdo pelas redes sociais, principalmente pelo Facebook e pelo WhatsApp. E as teorias de conspiração envolvendo o coronavírus têm duas raízes, né? Uma é a que desacredita a letalidade do coronavírus, que chamam de gripezinha, Acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. que questiona dados. O pessoal fala tanto em seguir o OMS, né? O diretor-presidente do OMS é médico? Não é médico. Que imagina que essa epidemia ia terminar logo, e a gente viu que isso não foi verdade. E a outra que considera o coronavírus, na verdade, uma arma biológica, que talvez a China tenha trabalhado com essa cepa do coronavírus em laboratório e espalhado o vírus. E numa esteira ali parecida, tem uma turma que também acha que a Organização Mundial da Saúde e o Bill Gates, dono da Microsoft, estariam juntos num plano maquiavélico para controlar a população através de vacinas. Tem de tudo. E uma dessas teorias, a mais curiosa, é uma que ganhou corpo principalmente na Europa, que relacionou o coronavírus com a tecnologia 5G, que hoje tem na sua liderança a Huawei, que é uma empresa chinesa. E essa associação maluca levou algumas pessoas a queimar torres de celular na Europa. No Brasil, essa raiz gerou outras teorias, né, que passou desde caixões vazios até uma conspiração global que envolvia desde o Partido Comunista Chinês até os governadores brasileiros para derrubar o presidente. O vídeo da reunião ministerial divulgado na semana passada pelo Supremo mostra que mesmo o alto escalão do governo Bolsonaro acaba muitas vezes acreditando em certas dessas teorias, né? E o apreço à cloroquina tem algo a ver com isso também, porque quando você imagina que uma droga que foi descoberta há quase 80 anos, que é barata, que é acessível, é na verdade a cura milagrosa para uma epidemia que tem deixado líderes do mundo todo de cabelo em pé, que matou milhares de pessoas e tem deixado outras milhões trancadas em casa, é bonito, né? É bom demais para ser verdade. E infelizmente toda a pesquisa científica que foi conduzida até agora mostra que não é verdade, que a cloroquina não tem
qualquer eficácia frente ao coronavírus, que ao contrário poderia até causar a morte de algumas pessoas, principalmente pessoas que têm problemas cardíacos. E é claro que a internet e as redes sociais potencializam esse fenômeno, né? Mas elas não são as únicas culpadas. O gosto pelas teorias da conspiração está ligado a algo que é muito fundamental da natureza humana e que pode ser explicado em 2 pontos. O primeiro deles é a identidade de grupo. O ser humano é um animal gregário, social, e as pessoas tendem a acreditar que o grupo da qual elas fazem parte é intrinsecamente bondoso e está sempre correto, enquanto o grupo rival é intrinsecamente mau e está sempre errado. E isso explica a adesão, independentemente do espectro, a teses que para o grupo rival parecem completamente bizarras. Quando alguém espalha por aí que o candidato de esquerda vai distribuir mamadeiras eróticas caso seja eleito, talvez a pessoa não faça isso por acreditar que aquele é um fato consumado, mas porque aquela ideia reforça uma narrativa pré-concebida que ele já tinha na própria cabeça. E na dúvida, a pessoa compartilha. É claro que eu não estou falando aqui das pessoas que divulgam essas notícias por mau caratismo, né? Isso é assunto para todo um outro programa. E o mesmo vale para o outro lado. Alguns dias, quando o Bolsonaro disse que quem era de direita deveria tomar cloroquina e as pessoas identificadas com a esquerda deveriam tomar tubaína, muita gente compartilhou nas redes sociais uma história apócrifa, segundo a qual a tubaína, ao qual Bolsonaro se referia, era na verdade o apelido de uma tortura medieval na época da ditadura. Mas não existe nenhuma evidência documentada, tanto pela Comissão da Verdade quanto por pessoas que passaram por tortura, que identifica que essa prática se chamava tubaína. Então, apesar disso parecer verdade, afinal o Bolsonaro é um entusiasta, confesso, da ditadura e ele próprio já tinha feito anteriormente menções a métodos de tortura desse período, essa história em específico não é verdade. E o segundo ponto é que muita gente tem um gosto pela teoria conspiratória, tem um pendor a considerar que nada nunca é o que parece. Quando esse pendor é ativado por informações que sugerem respostas conspiratórias a temas complexos, essas pessoas costumam difundir esse conhecimento, né? E essa suspeita pode ser ativada inclusive por deixas, eu falo que são discursos, anúncios, posts no Twitter dos líderes desses grupos. Se um funcionário de alto escalão de um governo ou um influenciador que está associado a esse ou aquele campo político propaga uma teoria conspiratória, a tendência é que os seus seguidores tendam a absorver aquela informação menos com o cérebro e mais com o coração. E daí nasce um fenômeno que é algo anterior a fake news e que tem, na verdade, um histórico bem anterior da internet, que são dos hoax. Os hoax são mentiras baseadas em pseudociência ou em números ou índices inventados, que por serem compartilhados por pessoas que gozam de certa credibilidade para passar pelo crivo de algum grupo, acabam sendo tomadas como verdade e aí vão se espalhando sem controle. E a internet se aproveita dessa predisposição, né? Historicamente, por questões evolutivas, o cérebro humano costuma dar mais atenção a estímulos que gerem emoções fortes, sejam elas indignação, susto ou uma impressão muito forte. Não é à toa que aqui no YouTube, quando você acessa a página inicial, a maioria dos vídeos que vão aparecer ali para você tem na sua janelinha ali pessoas ou fazendo uma cara de espanto, ou de indignação, talvez com a mão na boca, que levam o olhar, chamam a atenção das pessoas e na verdade, um truque para que esses vídeos performem bem na rede, para que eles sejam vistos pelo maior número de pessoas possível. E falando mais especificamente do YouTube, tem um outro fenômeno interessante que é chamado Rabbit Hole, que é o buraco do coelho da Alice no País das Maravilhas, que é uma teoria segundo a qual o YouTube opera mais ou menos como esse buraco e que o fato de você terminar de assistir um vídeo e logo depois aparecerem outros vídeos correlatos, conforme você vai navegando por essas recomendações, a tendência é que o YouTube te apresente um conteúdo cada vez mais radical. Então, pessoas que podem estar procurando sobre liberalismo político podem, no fim de uma navegação, se deparar com vídeos de neonazismo, supremacia branca e outras teorias do espectro mais radical da direita, ou talvez do espectro mais radical da esquerda. E embora as teses conspiratórias em relação ao coronavírus tenham tido mais força no começo da pandemia, o fato é que a gente não sabe ainda quando o coronavírus vai acabar, não existe ainda um prazo para o fim da pandemia, mesmo países que estão agora saindo das quarentenas, como é o caso de alguns países da Europa, estão fazendo isso aos poucos e temem que haja uma segunda onda daqui a 1 ou 2 meses, então o fato é que a gente não sabe
quando o coronavírus vai acabar e as possibilidades de cura são ainda muito distantes, as vacinas estão em estágios bastante incipientes ainda, é ilusório acreditar que a gente vai ter uma vacina antes do final desse ano. Então é importante estar sim de olho na propagação de notícias falsas envolvendo o coronavírus. E quando a gente fala de uma doença cujas descobertas vão evoluindo com o passar dos dias, o fato de levar em conta essas teorias vai muito além do que é curioso, do que é engraçado, do que é o ponto de vista contraditório, é muito mais do que mera opinião. Caso uma pandemia, como a gente está vivendo agora, o fato de acreditar em notícias falsas pode ser fatal. Então, eu queria encerrar esse programa pedindo para todo mundo ter cuidado com as informações que consome, ter cuidado com o que compartilha. Sempre que tiver dúvida em relação à veracidade de um conteúdo, melhor é não compartilhar. Deixe aquilo decantar um pouco, pense, repense, na dúvida não passe adiante, porque esse é um mecanismo dificílimo de controlar e, como eu falei anteriormente, na verdade pode custar vidas. Então é muito importante que essa pandemia que está reconfigurando o nosso modo de viver de maneira integral sirva também para que a gente repense a nossa relação com a informação e com as redes sociais. Esse é o recado que eu quero deixar nesse vídeo e pedir para quem gosta do nosso trabalho que, por favor, se inscreva aqui no canal da Carta Capital, o sininho tá aqui embaixo, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que está matutando sobre esse assunto também. E espero que vocês tenham gostado dessa edição do Câmera na Mão e até a quinta-feira e até a semana que vem.